Então, queridos, Rita, Walter, todos que estão aqui presentes, que a gente estava conversando, Daci, Cris, Marcele, Simone. Então, queridos, estamos aqui juntos, os guerreiros, para a gente seguir com o nosso estudo, né, do Aquietando a Mente, que agora vem uma fase difícil, assim, né, que essa etapa agora que a gente vai investigar, dar uma olhada para a natureza da mente, né, para depois a gente poder estar pronto para saber o que que a gente vai olhar e o que que a gente vai tomar como caminho, como ele diz, né? E aí a gente poder realmente estar preparado para tomar a mente como caminho. Né? A gente vai ter que passar por esse processo de investigação. Então, queridos, vamos começar como sempre, fazendo as nossas preces, né? Alinhando a nossa motivação. E aí a gente vai iniciar já diretamente com a prática conduzida, que eu vou fazer a condução daquela série de práticas de 2019 que a gente já fez em algum momento, uns 2 anos atrás. E eu vou agora pegar a sequência, né? Então agora eu vou pegar a prática que o Loma conduziu exatamente essa investigação da natureza da mente, que a gente vai iniciar agora, né? O tópico que a gente vai estar agora olhando no livro é a vacuidade da mente. A gente viu a primazia da mente, sobre o corpo fala, né? E agora a gente vai ver a vacuidade da mente. É essa investigação que a gente vai começar a fazer. Vai ser meio longo assim o processo. E aí, então, a gente vai usar primeiro essa prática, certo? Tem várias outras que o Lama conduziu, uma que a gente fez no domingo, no retiro que a gente está estudando, né, do Dharma Tola, depois talvez eu traga, porque como a gente vai andar devagar e o conteúdo é denso, então a gente vai trazendo, e o Lama vai conduzindo vários aspectos, assim, quando ele vai investigando a mente, ele vai dando ênfase em alguns aspectos. Nessa prática de hoje, ele vai dar ênfase ao aspecto da não encontrabilidade. A gente vai procurar e a gente não vai encontrar as características ali das perguntas, né, que se faz para buscar a natureza, a existência de algo, né? Então, a ênfase dessa prática é a gente não encontrar, certo? Mas aí em outras práticas ele vai dar outras ênfases, certo? Então a gente vai fazer isso hoje. Eu vou fechar os microfones só para a gente não correr risco. E aí a gente então faz as preces e segue para a prática. Eu vou fazer as preces um pouco mais assim, a contemplação um pouco mais rápida. Deixa eu só um minutinho. Vou colocar aqui em fazer a prece. Ok. Então, queridos, deixa que a tua atenção, tua consciência ilumine agora, se ancore nas sensações táteis do teu corpo. Ou seja, permaneça aqui agora, nesse momento presente, ancorada no corpo. Solta as preocupações, deixa que abra-se um espaço no teu corpo, na tua energia e na tua mente, para esse nosso encontro, a gente encontrar o Buda, o Dharma e a Sangha, a lucidez, os ensinamentos, né, o caminho, e os nossos mestres e amigos que nos ajudam nesse processo. Então a gente começa diante de Guru Rinpoche. Essa imagem de Guru Rinpoche fala para nós como um espelho para nós, comunica a realidade da lucidez, do caminho, da possibilidade do caminho. Então a gente começa só nos lembrando rapidamente dos 4 pensamentos que transformam a mente, que nos ajudam a direcionar a nossa energia para um caminho de transformação verdadeiro. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Lembramos que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Apesar da gente reconhecer a preciosidade da nossa vida humana, a gente reconhece a impermanência. Não só a permanência do nosso próprio corpo, da nossa vida, né, nesse corpo, mas de todos os fenômenos.
E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a nossa compreensão da interdependência das causas e condições. E a gente cuida das nossas ações. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente estiver operando o não reconhecimento de sua verdadeira natureza, que é o Sansara, o não reconhecimento dessa ignorância, da ilusão, a gente vai experienciar esse senso, essa contração da nossa mente num senso de eu, separado da sua experiência. E essa contração faz surgir as aflições mentais, delas as ações não virtuosas e delas o sofrimento e a insatisfatoriedade, que é o ciclo infindável do Sansara. Então, olhando para isso, nos recordando disso, a gente claramente, naturalmente aspira se liberar dessa confusão. Aspira que a nossa mente se volte para o Dharma, para a verdade, o reconhecimento da verdadeira natureza da nossa experiência, da nossa mente. E a gente vê que essa é uma condição que está tá nas nossas mãos, na mão de todos os seres que têm uma mente. Então é natural surgir em nós a aspiração de que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, tendo feito essas reflexões, né, e tendo surgido em nós esse espírito de emergência, essa renúncia ao samsara, essa confusão, então a gente renova nossos votos de refúgio nas 3 joias, no caminho de transformação verdadeira, e no voto de manifestar a mente do despertar para trazer benefício a todos os seres, que é a Bodhicitta. Então, no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola pentir sangye druparsho Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola pentir sangye druparsho. Então, tendo renovado nossos votos de refúgio Bodhicitta, agora a gente faz a prece das 7 linhas, pedindo, evocando as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que a gente possa remover todos os obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a verdadeira natureza da nossa mente, que é inseparável da natureza da mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas, e de todos os seres. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se
e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orge Nyuge Nujansam Pema Gesa Dompulam Yatsen Chagi Nudrunye Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrukim Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orge Nyugi Nujang Sam Pema Gesar Dumpulam Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadru Kim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Sidi Hum. Então, colhendo as bênçãos da nossa prática da purificação da nossa motivação, contemplação dos pensamentos que transformam a mente, a nossa aspiração de Bodhicitta, nosso voto de refúgio. A gente recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, que o refúgio final é perfeitamente completo em nós. Mas a nossa mente é eliminada desde o início. E com as bênçãos de Guru Rinpoche, nossa aspiração, com a nossa crescente confiança no caminho, com a nossa crescente devoção dos nossos seres que trilharam esse caminho, que estão manifestando essa suprema compaixão para nos guiar, a partir da sua própria realização. Então, com essa confiança, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, que se dissolve em luz, na esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria. Essa esfera luminosa desce desde o topo da nossa cabeça, pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E sentimos que o nosso corpo falemente se transforma num corpo falemente, Vajra de Guru Rinpoche. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. É a mesma natureza. Então é desse lugar, nessa confiança, que a gente então vai fazer a nossa prática hoje. Então, queridos, encontrem uma posição confortável. Vou guiar a meditação que o Lama fez em 2019, exatamente sobre o tema do nosso estudo, que é investigando a natureza da mente. Então, convido vocês para encontrar uma posição confortável, que deixe vocês com a mente, com o corpo relaxado, mas com a atenção presente, com energia liberada, com atenção para a gente fazer a prática. Então, fiquem à vontade para desligar os vídeos, vocês não precisam ficar olhando para a tela. Encontrando uma posição confortável, deixe então que uma respiração profunda libere o ar estagnado, equilibre o corpo sutil. Imagina que toda a confusão está saindo pela expiração. Solta. Agora a gente inicia a nossa prática.
Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. E nós vamos sempre começar tornando o nosso corpo e a nossa mente o mais funcionais possível, estabelecendo-os em seus estados naturais. Corpo relaxado. Por alguns instantes, deixa a consciência iluminar as sensações táteis do corpo. E à medida que encontrar qualquer área de tensão, você libera, solta. À medida que o corpo vai se acomodando, relaxando na postura, ele vai ficando quieto, mas permanecendo vigilante, energizado, presente. E vai deixando agora que a atenção repouse apenas no fluxo da respiração, nas sensações táteis, no fluxo da respiração. Para ajudar a aquietar a mente conceitual, vai deixando a respiração seguir seu ritmo natural, deixando a atenção pousar aí nessas sensações da respiração e aproveitando cada expiração para soltar os conteúdos internos da mente, a fala interna da mente. Aproveita cada expiração para soltar completamente e deixa que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Com o corpo, no seu estado natural e a respiração fluindo naturalmente, tendo soltado, experimentado esse aquietar interno da mente. Deixe que a mente agora permaneça no seu estado natural, relaxada, clara, completamente presente, sem estar ligada ao passado ou ao futuro, sem preocupações. E com essa base, agora deixe os olhos suavemente abertos. Repouse a consciência no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto visual, nenhuma aparência visual. Simplesmente repouse a consciência no espaço, sem deliberadamente focar em nenhuma aparência que surja a consciência. Deixe a consciência repousar exatamente onde ela está. Nem dentro da cabeça, nem fora da cabeça. Essas são construções conceituais. Deixe a consciência repousar exatamente onde ela está. No seu próprio lugar. Sem focar deliberadamente sua atenção em nenhuma aparência, em nenhum objeto, simplesmente fique presente. Mantenha o fluxo de cognoscência atenta e clara.
quanto mais você fica, quanto mais você fica explicitamente consciente daquilo que resta quando você não foca nenhuma aparência, você pode perceber mais claramente a natureza da própria consciência. Permaneça naquilo que resta quando você não está observando nada, nenhuma aparência. É a própria consciência. As qualidades que descrevem, que definem a consciência, são que ela ilumina todo tipo de aparências. E ela conhece os objetos. Então, repouse nesse fluxo de luminosidade e cognoscência. Isso que nós estamos fazendo é simplesmente posicionar a atenção seletivamente. Estamos escolhendo onde posicionar nossa atenção. Essa é uma prática de shamatha. Essa prática que a gente está fazendo de shamatha é a shamatha de consciência da consciência. Onde nós estamos direcionando a nossa atenção para a própria consciência. E ela pode levar diretamente ao atingimento de shamatha, que é quando esse fluxo mental de um ser humano se dissolve na sua base relativa, que é a consciência substrato. Mas agora nós vamos atravessar a fronteira de shamatha para a prática de vipassana, introduzindo agora um elemento de investigação. Sabemos que é a mente que está consciente, é a mente que percebe as aparências, é a mente conceitual que designa os objetos e os conhece. É a mente que é o agente e o observador. Tão poderosa essa mente. E conforme você se familiariza com a sustentação do fluxo de estar consciente, agora então inverta a sua atenção para aquilo que está consciente. Você, como indivíduo, você percebe e realiza atividades mentais, mas é apenas porque você tem uma mente. É a sua mente que percebe. É a sua mente que realiza atividades mentais. E com base nisso, nós imputamos que eu faço isso, eu percebo aquilo. Mas na verdade é a mente que percebe e que age. Mas agora inverta a atenção profundamente para aquilo que está observando, para aquilo que está pensando.
Observe a mente que está observando. Observe a mente que é o agente. A mente que está aqui dentro. Parece, né? Que está aqui dentro. Observe. Ela tem alguma forma? Ela tem alguma cor? Essa mente, que é tão completamente central na nossa existência, de onde é que ela vem? Ela nem sempre esteve aqui. Antes de você ser concebido, essa mente não existia. Quando você adormece em sono profundo, sem sonho, ela não pode ser encontrada em nenhum lugar. Essa mente que é o agente. Qual é a origem da mente? De onde ela vem? Você consegue observar como ela passou a existir e de onde ela veio? Observe. Quando você, como pessoa, surgiu, passou a existir, de onde a sua mente veio? Do esperma do seu pai? Ou do óvulo da sua mãe? Sua mente veio daí? Meio a meio? Quando sua mente surgiu pela primeira vez, ela veio dos neurônios, das sinapses, dos dendritos? A sua mente emergiu das substâncias químicas e eletricidade? O cérebro, né? Ou ela surgiu do nada? De onde ela verdadeiramente veio? Pois se a mente é real, se ela realmente está aqui dentro, de onde ela veio? Se a mente está verdadeiramente aqui e agora, ela deve ter vindo de algum lugar. Você consegue identificar essa origem? Ou você reconhece que ela é vazia de qualquer origem real? Mas ela está aqui agora. A mente está observando, ela está meditando. Se ela está verdadeiramente aqui, onde é esse aqui? Onde ela está realmente localizada? Dentro da sua cabeça? Em que parte? Se foi a sua mente conceitual que designou cabeça, como é que ela pode estar dentro daquilo que ela mesma criou? A mente está dentro do seu corpo ou fora dele? Que tamanho ela tem? Você consegue encontrar ela em algum lugar? Essa mente subjetiva que observa, que pensa, que age, que é tão criativa,
Onde é que ela está localizada? E mais cedo ou mais tarde, essa mente irá partir. Quando você adormece, a sua mente desaparece. Quando você atinge Shamatha, a sua mente humana desaparece. Quando você morrer, essa mente humana morrerá irreversivelmente. Essa mente humana morrerá irreversivelmente. E em cada um desses casos, para onde ela vai? Se ela está realmente aqui, ela deveria ir para algum outro lugar. A cada momento, a mente surge e desaparece. Surge e desaparece. Quando ela desaparece, para onde ela vai? Momento a momento. Se a sua mente é vazia de qualquer origem, localização e destino, então ela não está realmente aqui. Não existe nenhum lugar onde ela possa ser encontrada. Vazia de qualquer existência inerente por si própria. Se você chegar a essa conclusão, então sustente esse conhecer da natureza vazia da sua própria mente. Vamos seguir em silêncio por mais alguns instantes. Então, devagar, vai mobilizando o corpo, fazendo atenção para nosso encontro aqui. Liberar os microfones. Bom, as próximas práticas vão ser nesse nível. Ui! Mas aqui, nesse momento, né? Depois, na sua prática diária, vocês voltam lá para a chama, tá com foco onde, né, estabilizar a atenção,
da forma que for melhor para vocês, né? Na respiração, no objeto externo, ou na própria consciência da consciência, ou então já experimentando tomar a mente, né, como caminho, né, o foco na mente. Então, a gente pode ir aos poucos se familiarizar. Numa sessão só a gente pode fazer isso, a gente pode gradualmente começar a cultivar a atenção na respiração, depois trazer, né, o foco da mente, trazer a mente como atenção, depois a gente pode só repousar na consciência da consciência, entende? Mas a gente vai, o importante é a gente conseguir treinar a capacidade de atenção e de introspecção, de atenção plena e introspecção na prática, que é essa estabilidade para poder a gente poder fazer as práticas de Vipassana. Sem shamatha, é difícil a gente seguir com clareza nas práticas de Vipassana, com calma, sem confusão, sem agitação, porque as práticas de Vipassana sempre são é uma prática investigativa, né? A gente vai fazer uma investigação direta. A gente vai olhar diretamente para aquilo que a gente vai observar, vai investigar. E a gente precisa ter essa capacidade de direcionar a atenção para o objeto que a gente vai e sustentar a atenção ali, e aí a gente poder gerar essa clareza na própria mente para fazer a investigação. Então, lembra que o resultado de shamatha, né, é luminosidade, não conceitualidade, bem-aventurança, que seria assim a culminância da prática de shamatha, né, que é a gente repousar na consciência substrato, que é luminosa, não conceitual e bem-aventurada. Mas na prática de shamatha a gente está cultivando relaxamento, estabilidade e vivacidade, clareza. Ou seja, a gente está gerando um instrumento para investigar, né? Tá bom? Tudo bem? A gente não se preocupem, não é um. Nós vamos começar a penetrar, né? Nessa investigação, né? Devagarzinho. Flori, Sim, querida. como é investigação, porque assim, nenhuma pergunta que foi feita eu consegui responder nenhuma. Então, como é investigação, não tem que saber responder nada mesmo, Não, né? não tem que responder. Você tem que olhar. Claro que vão surgir conceitos internos na nossa mente, né? A tendência nossa é querer, né? A gente vai fazer, mas a gente, aos poucos, essa associação conceitual vai começar a se aquietar quando a gente começar a se familiarizar mesmo com se aproximar do objeto que a gente vai investigar, que no caso é a nossa mente, que a gente vai tomar como caminho, que é a nossa própria mente. A mente, a gente vai ver que a mente é a consciência, a mente tem, a gente dá esse nome mente, mas a mente tem um aspecto é, móvel, de mobilidade, né, de energia, que são os pensamentos, os surgimentos, né, o aspecto de manifestação, mas ela tem uma natureza essencial, uma natureza que é a próprio fluxo de consciência, que é a própria consciência. Então, a mente tem o espaço da consciência mental que surgem as aparências. Não são duas coisas. A gente vê como duas coisas, mas na verdade é um fenômeno que ora nós estamos experienciando a abertura, né, a quietude, a clareza pura, a qualidade mais básica da consciência, que é luminosidade, cognoscência, né? E vacuidade, porque ela não tem nada, não é algo para ser encontrado, e ao mesmo tempo tem o aspecto de movimento, o aspecto das aparências que surge nesse espaço, vamos chamar assim, né? Inicialmente, né? Nessa dimensão de experiência. Da mesma forma que no espaço físico a gente tem várias aparências surgindo, né? No espaço interno, a gente vai chamar interno, né? Esse interno é um nome porque a gente tem essa experiência, né? De interno e externo, né? De ter um mundo, de ter algo sutil observando algo grosseiro, né? Então a gente vai se aproximar desse fenômeno, desse fenômeno que a gente chama eu, né? Então entre corpo, fala e mente, que é o eu, quem é o primordial? A gente já viu que é a própria mente, a mente que é. Mas quem é essa mente que, na verdade, esse eu que a gente diz, eu faço isso, eu penso, esse eu é apenas uma designação baseada
nos processos mentais. Então, Uhum. esse é o ponto. Assim, a gente vai olhando devagar isso aí. Pra gente é muito, essas práticas são muito desafiadoras. Mas por isso que a base para a gente fazer essas práticas é a prática de shamatha, a gente vai cultivar o total relaxamento, total abertura, total familiaridade com essa, com a uma das características principais da própria mente, que é nesses fatores, dois fatores, né? Que é a atenção plena, a percepção, a capacidade de perceber, né? De estar presente, e a introspecção, que é o monitoramento disso, para a gente não se perder no processo. Porque não é uma percepção desvinculada, é uma percepção clara e discernente, né? Tem uma, tem um foco, assim. A nossa prática é de a gente conhecer esse processo claramente. Não é se deixar levar. É conhecer esse processo profundamente, né? Então, tá. Então, eu acho que hoje é melhor a gente já. Hoje a gente vai começar voltando para o texto, certo? Aí, quinta-feira, só lembrando, sexta-feira, que seria o dia que a gente faria essa prática novamente. A gente não vai fazer porque eu não vou estar podendo, eu vou estar viajando. Então, provavelmente na próxima terça eu vou estar chegando de viagem, aí eu vou estar chegando no final da tarde, eu acho que vai ficar complicado para mim. Então, na próxima terça a gente não se encontra. Então, a gente vai ter a possibilidade da sexta-feira da semana seguinte de fazer essa prática de novo, certo? E aí é o tempo que a gente vai baixando a poeira, que a gente vai começar a levantar hoje aqui no nosso estudo, né? E também, quem tem o livro, eu convido vocês a irem com calma, penetrando assim, né? Com calma e lendo, e relendo, volta, volta e volta. 3, 4, 5 vezes a mesma. Porque isso vai. Cada vez que a gente volta, a gente pratica um pouco, a gente começa a compreender, né? E a gente junta que nós vamos nos ajudar para a gente penetrar um pouco eu também estou nesse mesmo processo de vocês, né? Eu estou penetrando devagar, né? Aí, para mim está sendo uma oportunidade de fazer esse estudo, né? Do Aquietando a Mente junto com vocês, assim, né? Então, maravilhoso. Aí hoje, tendo em vista o tema que vai ser abordado, me lembrei de um momento no retiro do ano passado que o Glenn Svensson, que é um dos alunos sênior do Lama Long Wallace, que ajuda o Lama Long Wallace nos retiros de 8 semanas, ele faz os resumos, né? O Lama Long Wallace passa a semana dando ensinamento, aí no domingo o Glenn dá o resumo, faz o resumo do ensinamento. Aí eu me lembrei que ele fez dentro de uma apresentação que ele fez fazendo um resumo de uma parte do ensinamento, ele pegou 4 slides lá, ele usa apresentação, né, PPT. E aí ele usou 4 slides sobre originação dependente, que é um dos temas que a gente vai olhar aqui agora, hoje, né? Ele vai começar por aí, devagarzinho. Aí me lembrei, aí eu peguei e traduzi, porque ele disponibiliza para nós, né, todos os materiais em inglês. E aí eu traduzi esse trechinho e a gente vai ver juntos também aqui, tá bom? Que eu acho que dá clareza, assim, ele é muito, a mente do Glenn é virginiano, assim, muito organizada a mente dele, assim. Ele fez o treinamento de 7 anos lá no Instituto de São Capa, aluno de São Capa, então ele, a Eva, são maravilhosos, assim, os dois alunos do Lama Sênior, assim, que ajudam o Lama Long Wallace. Então são muito maravilhosos. Então vamos seguir, então? Então eu vou só compartilhar, deixa eu pegar aqui. Eu vou lembrar onde a gente está, né? Só para a gente se conectar de novo, onde a gente parou. E a gente. Então, nós estamos no tópico tomando a mente como caminho, né? E aí começou esse tópico com a pergunta do Bodhisattva grande vai cuidar de limitada, né? Quer dizer, na verdade, com um pedido para o Vajra nascido do lago, né? Para Samantabhadra, né? Ele diz: Ó mestre, desculpem, ó mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos o caminho profundo que libera os discípulos. Então, não mais do que isso ele pediu. Então, o Vajra do Lago está dando todo o caminho para nós. Então, a gente já viu essa parte inicial aqui, né? Das preliminares, da questão do Guru Yoga, e aí de você se recolher, né? Para um lugar
favorável para praticar em Guru Yoga, tendo feito as preliminares, ou seja, você tem uma base para começar a fazer essa prática. E aí, deixa eu só fechar uma coisa que está aberta aqui, acho que aqui. Pronto. Aí, com essa base, o, o mestre continua explicando. Aí ele vai fazer um questionamento ao Bodhisattva. No caso, é o que faria, é a mesma situação que o mestre faria a nós, como discípulos que está querendo trilhar o caminho, né? Praticar o caminho. Então ele diz, ele faz a pergunta, né? Ó grande vacuidade ilimitada, entre seu corpo, fala e mente, qual é o mais importante? Qual é o principal agente? Diga-me, qual é o monarca autônomo e imutável, né, entre os três? Aí a gente já olhou essa investigação e ele foi bem detalhado aqui, né? No final ele conclui que é a mente, né? Entre corpo, fala e mente, é a mente, a compreender que a mente é o agente, é o mais importante entre corpo, fala e mente, é a melhor, é a compreensão mais elevada. A gente viu isso aqui. Aí, novamente, o mestre perguntou. Então é agora que nós vamos, essa parte que a gente vai trilhar. Então, novamente, o mestre perguntou: Você é a página, eu vou lá já vou lá para o livro. É a página 90 do livro. Que agora a gente vai ver agora o tópico, a vacuidade da mente. Ou seja, a gente vai olhar para essa mente grosseira, comum, e vai olhar para ela, né? A gente não está olhando ainda para a consciência substrata, que a gente nem chegou, nem está acessando ela ainda, e nem está olhando para o Drikpa. A gente está olhando para essa mente comum. Claro que essa consciência mental humana, que está ligada a essa nossa configuração, ela não está separada da consciência substrata e não está separada de Rigpa. Ela está apenas contraída, né? Como a G coloca aquela imagem, né, que o Lama faz, né? É como se fosse água, gelo, água, né? Gelo, raspadinha e água. Gelo é a nossa mente grosseira. Raspadinha é a consciência substrato. E água é a consciência primordial. Elas são da mesma natureza. Mas agora a gente está preso nessa contração, né, nesse senso de eu, que é o ponto, né? A raiz do samsara é a fixação ao eu, essa contração da mente. A gente vai ver depois aí ao longo do todo o processo, né? Mas aí ele vai dizer, então, a gente investigou entre corpo, fala e mente, esse senso de eu que está ligado a esse corpo, a fala e a mente, desses três, né, componentes desse eu. Quem é o mais importante? É o corpo, a fala ou é a mente? A gente já chegou aqui à conclusão que é a mente. Aí ele diz, agora, novamente o mestre perguntou, você então, essa mente, como monarca todo criador, tem ou não tem forma? Se tem, a que tipo de forma de ser a sua essência se assemelha? A sua, não, desculpa, não tem essência. A sua se assemelha. Eu botei aqui uma essência secreta. Eu vou sair daqui, eu vou logo lá pro livro, que isso aqui eu transcrevi. Então, pode ser que tenha algum erro, então vamos voltar para cá, eu vou corrigir. Então, lá para a página 90. Então, o tópico, a vacuidade da mente. Então, novamente, o mestre perguntou: Você, como monarca todo criador, tem ou não tem forma? Se tem, então o praticante está lá, sentado em retiro, quieto, né, com todas as preliminares, todas as condições, com o corpo falimento estabelecido em seus estados naturais, com a motivação correta, com confiança, com devoção, né, e com o Guru Yoga. Então, ele investigou a primazia, entre corpo falimento e a primazia da mente. Agora, o mestre perguntou: Você, como monarca todo criador, tem ou não tem forma? Se tem, a que tipo de forma de ser a sua se assemelha? Você, o monarca, tem olhos, ouvidos, nariz, língua e uma faculdade mental ou não? Se sim, onde eles existem neste momento? O que eles são? Além disso, sua forma é redonda, retangular, semicircular, triangular, multifacetada ou de algum outro tipo? Como é a sua forma? Como é a sua aparência? Você é branco, amarelo, vermelho, verde, multicolorido ou não? Se é, de alguma forma, tem alguma dessas características, né? Se é, deixe-me sem falhas
ver isso diretamente com os meus olhos ou tocá-lo com as minhas mãos. Então, o mestre está convidando o discípulo a olhar para ver as características da mente. Olhar para a mente. Então, à medida que aí o Lama Alan segue, né, aqui. À medida que o texto segue, os papéis são trocados mais uma vez e o mestre questiona o Bodhisattva. De fato, na tradição tibetana, e especialmente no contexto da meditação, no contexto da prática, os alunos raramente têm a oportunidade de fazer perguntas. Na tradição tibetana, né? E no contexto da prática. Se o aluno foi lá juntar junto o mestre para praticar, o mestre vai dar a instrução da prática e ele que vai dizer porque o aluno é que tem que olhar, né? O mestre vai ajudar o aluno a fazer o processo de investigação, né? Vai dar as instruções para o aluno praticar. E às vezes, claro, o mestre pergunta: o que é que você viu? Aí o aluno vai ter que detalhar, né? Como ele tá fazendo pergunta e aí agora o aluno vai detalhar, né? Porque aí o mestre vai saber onde está a compreensão e onde está a mente do aluno. Quando o aluno responde, aí o mestre vai saber como é que está a compreensão do aluno. Aí ele vai dar aquilo que o aluno precisa ainda, né? Para seguir, né? Então, ele vai dizer, então, ao invés disso, o mestre está sempre questionando os alunos, dentro da tradição tibetana, no contexto da prática, né? O mestre pergunta, então, agora, né, para o Bodhisattva, ou para nós, se o monarca todo criador, ou seja, a mente, se ela tem forma, alguma característica. Tenha em mente o contexto aqui, que é, ou seja, o agente, aquele que está realmente observando. Então, nós estamos querendo olhar a mente nesse contexto do agente. Aquele que está observando, que está no comando, né? Lembra? O soberano, né? Aquele que a gente acha que domina a nossa experiência. Tem algo que é, né? Esse agente em nós. Então, ele está dizendo, então, o contexto é esse. Então, tenha em mente o contexto. O agente, aquele que está realmente observando. É isso que ele está olhando. Ele tem forma ou não? Se sim, que tipo de forma? Aqui poderíamos ficar tentados a dizer: eu sei a resposta certa. Não há forma, nem dimensão e nem cor. Mas a Blama vai lembrar pra gente, mas essa não é uma questão retórica. Não é para você responder alguma coisa certa. É para você olhar diretamente e ter completa realização da experiência. Tem que ter uma completa realização da experiência, no caso. Então, da mente, tô procurando a mente, então eu tenho que saber direcionar a minha atenção para isso que eu estou investigando, né? E o ponto não é uma resposta conceitual. O ponto é você olhar e ver. Olhar e ver. Então ele vai dizer, então a questão não é retórica. Note como o mestre conduz a partir daqui. Então, ainda o mestre, ele nem respondeu ainda, né? Aí o mestre segue. Se você conclui que nenhum desses existe, você pode ter caído no extremo do niilismo. Então, considere o samsara e o nirvana, alegria e pesar, aparências e mente, e todas as suas causas substanciais, e mostre-me sua real natureza. Então, aqui, o Lama vai, né, falar aqui desse tópico, mas aqui o mestre está já alertando. Se você rapidamente olhar e de forma muito apressada concluir que não existe nada, não tem nada, né? É um nada, a mente é um nada, não tem. Então, você pode estar caindo no extremo do niilismo. No caminho que a gente está seguindo, que é o caminho do meio, que é a visão madhyamaka, que é a visão da grande perfeição, está baseada na visão madhyamaka, do caminho do meio. A gente nem cai no extremo do eternalismo e nem no extremo do niilismo. Por isso que é chamado da visão do caminho do meio,
porque nem cai no extremo do eternalismo, é uma outra coisa, certo? Tá entre isso, né? Assim, não é, é uma compreensão todo abrangente. Então, aí o Lama vai comentar, então, esse warning, essa advertência, né, que o mestre fez aqui. Se você concluir que nenhum desses existe, pode ter caído no extremo do niilismo. Então, considere a sua experiência. Samsara, aí no caso do Nirvana, quando você está, né, no próprio caminho, alegria e pesar que você vivencia o tempo inteiro, aparências e mente, ou seja, sujeito e objetos da sua experiência, e todas as suas causas substanciais. E mostre-me sua real natureza. Aí o Lama vai começar falando um pouco dessas causas substanciais aqui, certo? Ele vai fazer um esclarecimento primeiro. Aí ele vai dizer. Então o Lama vai começar a comentar. Concluir. Deixa eu só ver onde é que eu vou parar aqui, porque eu vou dar uma paradinha. Tá. Concluir que você, o observador, não possui essas faculdades, porque a gente está ainda com essa impressão de que tem um eu no comando. E esse eu não é. E a parte primordial desse comando é a mente, a gente já viu. É a mente que tem primazia sobre o corpo, sobre a fala. E a gente está fundido com essa mente, um senso de eu com essa mente. Né? Então, concluir que você, o observador, não possui essas faculdades, não possui dimensões, forma e assim por diante, pode ser uma expressão do extremo do niilismo. Uma visão equivocada que mina a confiança em causa e efeito. Então, quem cai para o extremo do niilismo vai achar que vale tudo, tudo pode. Ou seja, está minando a confiança, por outro lado, na lei de causa e efeito, que faz parte do processo, do caminho, da compreensão do nosso caminho. Né? Aí, a referência feita aqui a causas substanciais não é reificação. Ele não está falando de coisas materiais, sólidas, reais, existentes. Não é reificação. Porque há um risco de você facilmente considerar essas causas como uma substância real que se transforma em alguma coisa. Mas este não é o significado de causa substancial. A gente, por exemplo, pode achar que a nossa mente é resultado do, do, do cérebro, como os materialistas acham, por exemplo, né? A mente, a causa substancial da mente é o cérebro, por exemplo, né? Mas aqui ele não está falando de causas substanciais nesse sentido de real, material, né? Ele vai explicar que tem um outro nome que é usado, melhor usado, né, para essa causa. Na verdade, o Lama vai trazer um outro nome aqui, mas o Glenn, no trabalho dele, lá no resumo dele, ele colocou um outro nome. Mas eu deixei o do Glenn como ele colocou. Aí ele vai dizer. Então há um risco de você facilmente considerar essas causas como uma substância real que se transforma em alguma coisa. Mas não é este o significado de causa substancial. A filosofia budista cita dois tipos de causas, que está ligada a todo e qualquer fenômeno. Causas substanciais ou primárias, aqui ele trouxe esse outro adjetivo para substancial, que aí explica melhor. Então, causa substancial ou primária e condições auxiliares. Ele vai explicar aqui rapidinho. Uma causa substancial ou primária, de forma simples, transforma-se no seu efeito substancial. Uma causa substancial, de forma simples, transforma-se no seu efeito substancial. Isso não implica a existência inerente de causa e efeito, ou que uma entidade inerentemente existente se transforme em outra. Aí, aqui foi que eu achei interessante trazer a explicação do Glenn sobre originação dependente, certo? Onde ele rapidamente vai, de forma bem clara, assim, com
falar, eu sou muito visual, assim, eu gosto de ver, entender o que eu estou entendendo em diagramas, assim, né? Então isso vai ficando claro para mim. Então, aqui eu vou passar lá para a explicação do Glenn, a gente vai comentar um pouquinho juntos, depois a gente retorna para cá, e aí o que o Lama vai explicar aqui, com a explicação do Glenn, vai ficar mais interessante, certo? Porque o Lama aqui vai explicar, ele vai usar alguns exemplos e tal, mas vai ficar bem interessante porque a gente já, pelo menos, já visualizou de forma macro um pouquinho, e aí a gente vai olhar aqui o comentário do Lama, para isso que ele está querendo dizer aqui, né? Explicar que todas todos os fenômenos eles surgem com dois tipos de causas: causas substanciais ou primárias e condições auxiliares, certo? Então vamos lá para o PPT do Glenn. Eu traduzi só esses 4 slides que ele explica a originação dependente. Então tá. Então eu extraí desse retiro de 8 semanas de 2028 da revisão do Glenn. Então aqui. Então, ele vai falar da originação dependente. É a primeira coisa que ele. Eu até fiz umas anotações aqui, porque eu ouvi de novo a explicação dele. Então, ele começa com essa frase: a grande base universal de todos os yanas, de todos os caminhos, é a profunda vacuidade. Porque para a gente compreender, a gente vai estar investigando, nós estamos no contexto de investigar a natureza da mente, que é o agente, certo? Como todos os fenômenos, a gente vai chegar na compreensão de que nenhum fenômeno tem existência inerente, nem a nossa própria mente, certo? Então, ele vai dizer, então a grande base, essa frase aqui, a grande base universal de todos os yanas é a profunda vacuidade, ou seja, a compreensão da vacuidade é quem sustenta todos os caminhos, desde o Mahayana, depois o estágio da geração, o estágio da completude, depois Treksho e Togal. Todas as práticas do Dzogchen que a gente vai fazer estão baseadas na compreensão profunda da vacuidade. Certo? A vacuidade é a base para todos esses caminhos. Ela é muito profunda e não é fácil de entender. Porque a natureza da realidade, a gente vai ver que é vacuidade. Só que é vacuidade inseparável de luminosidade. É uma vacuidade luminosa. Certo? Então, vacuidade é um aspecto. A grande vacuidade, na verdade, é a união de vacuidade e luminosidade. Porque a vacuidade não é um nada, nesse sentido, né? Então, compreender a vacuidade não é fácil. Então, a gente vai ter que fazer um pequeno esforço, assim. Porque se a gente ficar só com as práticas sem usar a nossa inteligência, sem usar a nossa mente racional, a gente não pode cair em apenas aceitar os ensinamentos como uma crença. Isso não vai dar efeito para nós. Não vai nos ajudar. Então a gente precisa realmente penetrar na compreensão, né? Então tem vários livros interessantes. O próprio Lama vai trazer alguns pontos, mas tem livros estruturados que nos ajudam a compreender, né? A originação dependente, os ensinamentos dos 12 elos. Tem um livro do Dalai Lama, Como Saber Quem Você É, recente, né? Que a G publicou pela Palas Atena. Então tem a meditação na vacuidade, né? Que fala sobre as 4 compreensões, os estágios da compreensão da vacuidade, que é um livro que a Bodhisattva também lançou em português, bem importante. Então, isso vai nos ajudando a ver os sistemas de pensamento. As próprias escolas, na verdade, elas se estruturaram exatamente baseada nessa compreensão cada vez mais profunda da vacuidade. Então, aí tem as escolas mais, né, iniciais do budismo e as escolas que vão se aprofundando, né? Então, tudo tá ligado à compreensão da vacuidade. É o ponto, assim, né? Prajnaparamita, o Sutra da Prajnaparamita, toda a literatura do Prajnaparamita vão nos ajudar a compreender a vacuidade. Então, os fenômenos são vazios de existência inerente porque surgem dependentemente. Então, aí por que o
o Glenn, né, trouxe isso aqui. Na verdade, o Lama comentou, né, durante o retiro. A importância da gente entender a originação dependente, porque ela nos ajuda a entender a vacuidade, que é a ausência de existência inerente. Certo? É nesse sentido. Vacuidade é sempre entendido no sentido de ausência de existência inerente. Vazio de existência inerente. Não é vazio de existência. É vazio de existência inerente. Então, nem é existente inerentemente, nem é não existente. É existente, mas não, né, mas vazio de existência, né, mas não inerentemente. Então, aí, compreender a originação dependente nos ajuda, é um passo, né? Na verdade, o Lama Santos diz assim: você compreender a impermanência é um passo, você compreender a originação dependente, que é outro passo para você compreender a vacuidade. Então, anota aí, 3 pontos importantes. Estudar, compreender a impermanência, compreender a originação dependente, que aí explica por que as coisas são impermanentes, e a originação dependente, a compreender a impermanência e a originação dependente ajuda-nos a compreender a vacuidade. Então, aí ele diz, então a originação dependente, né? Então, todos os fenômenos são vazios de existência inerente porque eles são originados dependentemente, ou seja, eles não têm uma existência independente. As coisas, todas as coisas, elas vêm à existência, né, por originação dependente. E como é que isso se dá? A gente ouviu isso, acho que umas 2 ou 3 terças atrás, que eu comentei lá do Felicidade Genuína, lá no Yoga dos Sonhos, né, quando ele comenta, né, que todos os fenômenos surgem dependentemente de 3 fatores, né? Causas e condições, das suas partes e da rotulação ou da imputação, da designação conceitual, da concepção, certo? Então, esses 3 pontos aqui são aqueles que nos ajudam a compreender a originação dependente. Causas e condições, todos os fenômenos dependem de causas e condições, dependem de suas partes e dependem da rotulação para vir à existência, certo? Aí, então, a gente vai olhar causas e condições, o primeiro tópico. A gente vai olhar aqui os 2 tópicos aqui, causas e condições e as partes. Porque essa parte da rotulação é bem complexa e a gente vai ver ao longo do caminho aqui, que eu não sei se o Lama nesse livro vai, porque eu não estou com ele completamente, eu já li ele todo, mas eu não estou com ele completamente palmilhado assim. Eu não sei se é algum ponto aqui da fase 1, mas na fase 3 do Vajra Essence, ele vai dizer claramente como é que surge a mente conceitual. Como é que surge a mente conceitual? Então, lá do substrato, surge a consciência substrato, começa a surgir Klishta-manas, que é esse senso aflitivo, que é esse senso de eu, essa separação, a consciência se vendo separado, surge o espaço. E aí surge a mentação, surge uma mentação não conceitual, que é uma mentação sutil, depois vai começar a surgir uma mentação grosseira, dependente inclusive dos sentidos físicos. Então esse é um processo. O processo de rotulação é um processo que a gente vai ser convidado a olhar, porque a gente vai olhar para nossa mente, a gente vai ver ela operando. Então a gente naturalmente vai começar a ver esse processo acontecendo, né? Mas o do John Limpa, o Vajra Nascido do Lago, nesse ensinamento do Vajrayana, ele explica tudo, incrivelmente, assim. Né? E o Lama reafirmou nesse retiro, né? No final, né, que ele terminou a transmissão do Vajrayana completo. Ele disse, ele nunca viu um ensinamento tão completo como esse, tão profundo. Né? Todas as fases. Nós estamos só na fase 1, começando, mas ele é muito importante. E principalmente aquela fase 6, onde ele faz as distinções todas, de mente, consciência substrato, dharmakaya. Ele faz a distinção muito interessante. Que a gente já viu isso quando a gente estudou Intenção Iluminada de Samantabhadra, e a gente já viu isso quando a gente estudou o Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida. A gente viu todas as fases do ensinamento completo, que é similar, só que o Vajra Essence é muito detalhado, mais detalhado. Né? Todo esse ensinamento. Então vamos lá. Então a gente vai ver então, como é que os fenômenos surgem por originação dependente, eles surgem de causas e condições e na dependência de suas partes. E da rotulação que a gente não vai ver aqui. Então, causas e condições, como é isso?
Existem dois tipos de causa, como o Lama colocou, né? A causa substancial ou primária, como ele colocou no livro, e o Glenn usou essa palavra apropriativa. Então eu deixei como ele colocou aqui, que traduzia. Então, causa apropriativa ou causa substancial ou causa primária é aquilo que se transforma no resultado. Ou seja, ela é sempre do tipo semelhante ao resultado. Se a causa apropriativa ou a causa substancial, a causa primária é física, o resultado tem que ser físico. Se a causa substancial e apropriativa é mental ou, né, imaterial, o resultado é mental ou imaterial. Então, todos os fenômenos têm esse tipo de causa, a causa substancial ou primária ou apropriativa, e tem as condições contribuintes, que é aquilo que contribui para a transformação, né? Porque causas e condições, se tem uma causa que se transforma no resultado, né? Causa e efeito, então tem um processo de transformação. Então, aquilo que contribui para o processo de transformação são as condições contribuintes. Ela não necessariamente é de tipo semelhante ao resultado. Pode ser física e pode ser mental, por exemplo. Né? Se o resultado for físico, não necessariamente as causas contribuintes todas têm que ser físicas. E se o resultado for imaterial ou mental, isso não quer dizer que não tenha causas materiais ou físicas para aquele resultado, certo? Então, todos os fenômenos têm desses dois tipos de causa. Causa apropriativa, ou substancial, ou primária, que é aquilo que se transforma no resultado, tem a mesma, né, a mesma natureza do resultado, que é a causa, e as condições contribuintes, que é aquilo que contribui para a transformação. Aí, só para a gente ter um exemplo, o Lama deu dois exemplos no retiro lá e o Glenn trouxe. Então, o exemplo de um broto. Um brotinho, né? Um brotinho, aquela plantinha pequenininha. Um broto, ele tem a causa apropriativa ou a causa substancial ou a causa primária do broto é a semente. Sem a semente, não tem o broto. Certo? E é da mesma natureza. O broto, a semente é material, física, o broto também é material, físico. Condições contribuintes para o broto. Vários fatores físicos e mentais. Por exemplo, solo, luz solar, água, intenção, que é uma coisa imaterial, desejo, para você plantar, né, colocar a sementezinha. Eu posso ter uma semente que nunca vai se transformar num broto, certo? Se ela não tem o solo, a luz solar, as condições contribuintes adequadas para que a transformação aconteça. Da semente do broto. Aí um outro exemplo, esse aqui então, o broto é um exemplo de um fenômeno material, um fenômeno físico. Aí ele usou um exemplo de um fenômeno mental, o apego, por exemplo. A causa apropriativa, ou a causa primária, ou a causa substancial do apego, é a nossa propensão habitual para o apego. É da mesma natureza do apego. Então, é a propensão habitual, que é uma marca kármica da nossa, que está no nosso fluxo mental, sutil, né? Que faz surgir novamente o apego se manifeste. E as condições contribuintes para o apego podem ser vários fatores psicológicos, fisiológicos e externos. Por exemplo, um objeto que é ligado ao nosso apego, né? Tem um objeto vinculado ao apego, essa manifestação do apego. Tem uma intenção inapropriada, quando a gente não reconhece, tem uma falha nesse reconhecimento. Na verdade, a nossa visão está distorcida, porque a gente está olhando para o objeto e normalmente a gente está vendo ele como desejável, né? E aí a gente tem apego. Um condicionamento cultural, porque para algumas regiões algo é valorado, para outros não, né? Fatores ambientais, desequilíbrios neurológicos, que pode ter vício, adição, e aí você ter um desequilíbrio aí que intensifica esse processo de apego, por exemplo. Né? Então,
O apego, que é um fenômeno imaterial, né, ou mental, ele tem a sua causa apropriativa, que é da mesma natureza, que é a propensão habitual para o apego, essa marca kármica, contida no nosso, armazenada no nosso fluxo sutil, e as condições contribuintes. Aí, olhando mais, de forma mais profunda, então, para como a gente vê, né, as causas e condições. Deixa eu ver aqui. Sim, uma coisa importante nessa aqui que o, que ele pontuou, que o Glenn pontuou, é que quando a gente olha que os fenômenos têm uma causa contribuir, uma causa substancial, uma causa primária, que é da mesma natureza do fenômeno, ou seja, que é fundamental para o fenômeno, a gente, então, quando a gente começa a olhar para os fenômenos, para a nossa própria mente, a gente vai ver que as, aquilo que surge internamente, a causa substancial é a nossa própria mente, é o nosso fluxo mental. Não está fora o objeto da raiva, o objeto do apego, o objeto do ciúme, não está fora. As causas não são fora, não estão fora de nós, estão para a nossa própria mente, né? Então isso é importante, a gente compreender a dinâmica das causas, causa e efeito. E para a gente não achar que as nossas aflições mentais são causadas por coisas fora da nossa própria mente, né? E aí, nesse ponto aqui, então, olhando as causas e condições, né? Vamos olhar. Então, aqui ele traz essa figurinha, né, do broto, do processo de transformação, da semente até aquilo que a gente está chamando de broto. Então, olhando aqui, né, quando a gente começa a ver as causas e condições, ajuda a gente a compreender a causalidade, que ajuda a compreender a vacuidade, certo? Então, quando é que a semente, isso aqui é uma linha do tempo, né, que mostra a transformação do broto da semente no broto. Quando a semente se tornou o broto? A gente pode perguntar. A gente pode fazer algumas perguntas aqui para compreender, né, essa interligação de causas e condições aqui. E como é que os fenômenos se originam independentemente, né, a partir de causas e condições. Quando a semente se tornou o broto? A resposta, se você olhar, né, ele vai dizer que para algumas pessoas, aqui já tem broto, aqui já tem broto, aqui já tem broto. Para outras vão considerar broto só quando a, a arvorezinha, a plantinha já está completamente definida, né? Então, só já saiu aquela coisinha que já tem um broto, né? Então, o que você considera broto para você? Então, ele vai dizer, vai depender muito primeiro do conjunto de configurações, né, do fenômeno que se adequa ao nosso conceito de semente, que se adequa ao nosso conceito de broto. Então, dependendo do nosso conceito de broto, eu posso considerar que isso aqui já é um broto, aqui é um broto, ou se eu posso considerar que broto só é quando está aqui. Quando eu tenho essa manifestação aqui. Porque, na verdade, o fenômeno, por conta das causas e condições, o solo, a água, a sementinha está se transformando, né? Se transformando. Aí, somos nós que determinamos quando a semente se torna um broto. Porque são os nossos conceitos de sementes e brotos, porque eles variam de pessoa para pessoa. Então, primeiro, está ligado ao nosso conceito e o conjunto de fenômenos que estão atribuídos àquele nosso conceito. Quando a gente tem os conjuntos de fenômenos que se conformam com o nosso conceito, então surge aquilo que a gente vai chamar de, no caso aqui, broto, né? A semente deixa de existir antes que o broto venha a existir? Sim ou não? Aí isso aqui são Nagarjuna, que é o bambambam bam, bam, nessas argumentações. Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, o Glenn lembrou a gente lá
no comecinho, que a originação dependente, o estudo sobre compreender a originação dependente é chamado do rei do raciocínio, porque a gente pode estabelecer a vacuidade com base na originação dependente. Então, compreender a originação é como se fosse a originação dependente fosse uma outra face da compreensão da vacuidade, certo? Então, ele é o rei dos raciocínios. Então, Nagarjuna, o sol da sabedoria, são ensinamentos desse nível, que é o Madhyamaka, né? A grande Madhyamaka, que busca a gente compreender diretamente a natureza da realidade, né? E investigando, com raciocínio lógico também, né? Por inferência também. Então, aí, então a semente deixa de existir antes que o broto venha a existir, sim ou não? Se a gente achar que tinha uma semente, que agora não tem mais semente, quando o broto surge não tem mais semente, se a resposta for sim, a semente deixa de existir. Se você acha que a semente deixa de existir antes que o broto venha a existir, então, de onde surgiu o broto? Se ela deixa de existir antes do broto surgir, não tem conexão. Então, é ilógico. Você não tem mais o raciocínio, você não tem mais a originação dependente. Se a resposta for não, a semente não deixa de existir quando o broto vem a existir, também é ilógico, porque duas coisas não podem existir simultaneamente. Um broto, a semente não pode existir simultaneamente o broto. Ela deixa de existir ou não deixa de existir? Certo? Então, vemos que nosso senso comum de causalidade, onde achamos que as coisas são existentes objetivamente, é ilógico. Nem a semente existe objetivamente e nem o broto existe objetivamente. Aí ele vai dizer, como a semente depende do broto? Como que a semente não existe inerentemente? Porque ele vai dizer, semente depende do broto porque a ideia de semente depende da ideia de broto. Só tem a ideia de semente porque tem a ideia de broto. Não faz sentido uma coisa sem a outra. Como, né, escuro, né, curto e comprido. Curto só tem sentido em relação a comprido. Comprido só tem sentido em relação a curto, que é aqueles pauzinhos que a Lamba Elizabeth gosta de usar para mostrar a originação dependente, né? Então, a causalidade implica vacuidade, ausência de existência inerente. Então, o fato dos fenômenos, de existir uma causalidade entre a semente e o broto, isso implica a vacuidade da semente, a vacuidade de existência inerente da semente, a vacuidade de existência inerente do broto. Mas o processo causal acontece, dependendo de condições auxiliares. Também se não tivesse o solo, a água, não ia brotar. Deixa eu ver aqui. Ah, Simone, né? Precisa sair. Tá bom, querida. Um beijo. Então, é interessante, né? A gente vê as causas e condições como a compreensão da vacuidade, porque a gente vai entender a ausência de existência inerente, tanto do broto como da causa como do efeito. Aí ele vai olhar rapidamente sobre outro componente da originação dependente, que é os fenômenos surgem em dependência de suas partes. Aí normalmente se usa a carruagem, né? Os exemplos tradicionais, mas aí o Glenn pegou uma caneta Bic. Aí tá aqui a caneta Bic, e tá aqui as partes da caneta Bic. Aí a gente pode perguntar, quando a gente começa a analisar as partes também, né? A gente vê que a caneta, né? A compreensão final é que a caneta depende de suas partes. O surgimento da caneta depende de suas partes. Então, a caneta pode ser encontrada dentro da base objetivamente, ou seja, dentro de cada. Aí ele abriu aqui a caneta para a gente ver. A caneta pode ser encontrada nisso que a gente está chamando, né, no referente que a gente está chamando de caneta, que é a tampa, o corpo aqui,
o pinozinho, né, que fecha o tubo final aqui, né, a ponta, o cano da tinta, que fica dentro desse outro cano, que mantém ela ereta, né? Então, se separarmos as partes, onde podemos encontrar a caneta nessas partes? Então, ela pode ser encontrada aqui? Onde a gente encontra? O que é a caneta mesmo aqui? Nesse conjunto aqui de partes? É o, é o cano da tinta? É o bico? É o corpo aqui? Né? O que é a caneta? Ela pode ser encontrada? Então, nenhuma de suas partes é a caneta, de fato. Mas também a mera coleção das partes é a caneta? São todas as partes que é a caneta. Mas do jeito que está aí, eu tenho uma caneta? Não, né? Eu preciso ter uma determinada configuração, uma determinada aparência e uma determinada funcionalidade para que eu venha a considerar esse conjunto de fenômenos, de partes reunidas como caneta. Ele tem que ter uma certa configuração, ou seja, esse coisinha aqui, a tinta tem que estar dentro do. Tem que ter algo ereto que me permita segurar na mão, tem que ter né, o cano para botar a tinta, o bico, né, a tampa para proteger, enfim. A gente pode até considerar, se só perder a tampa, é uma caneta sem tampa, é uma caneta sem fundo, mas né, a gente vai reconfigurando o nosso conceito de caneta, né? Dando um novo conceito a ela, né? Então, quando a caneta passa a existir? Quando reunimos as partes de modo que elas se assemelham ao nosso conceito de caneta, ou seja, que é que normalmente nossos conceitos dos objetos eles têm duas coisas, a aparência e a funcionalidade. Então, quando a gente tem essas duas coisas, então a gente tem a caneta. O conceito, a caneta surge, mas ela é uma designação conceitual, né? Dependendo dessas partes aí. Então, ela tem uma aparência de caneta e funciona como caneta. E aí a gente chama de caneta, né? Na verdade, a gente chama de caneta. Nós trazemos a caneta à existência quando imputamos um rótulo caneta na dependência de suas partes e da sua função. As partes da caneta só têm sentido em relação à ideia de caneta também. Mesma coisa. Como uma parte de uma caneta depende da caneta? Porque as partes da caneta só têm sentido em relação à caneta. Essa tampinha não tem sentido, não teria sentido se não fosse em relação à caneta. Tampa de caneta só tem em relação à caneta. Então, as partes implica também, quando a gente olha as partes do fenômeno, implica também vacuidade. Implica ausência de existência. As partes não têm existência inerente. Também são vazias de existência inerente. Certo? Então era isso que eu queria trazer, assim, para a gente se familiarizar um pouquinho com esses três aspectos da originação dependente, né? Todos os fenômenos surgem independente de causas e condições, causas substanciais, primárias e condições auxiliares, na dependência de suas partes, que eles têm que estar reunidas de uma certa forma, com uma certa funcionalidade, né? E na dependência da designação conceitual, certo? Então agora vamos voltar lá para o Lama. Vixe Maria, já fomos, hein? Então eu acho que vamos ficar aqui hoje, porque para a gente não cortar o raciocínio, porque a gente teria que ler toda essa parte aqui para não cortar o raciocínio. Tá bem? Então o Lama aqui, só para a gente ver, o Lama vai dar aqui, olha, considere o seguinte exemplo. Deixa eu ver se daria para a gente. Não, eu acho que é melhor a gente seguir, porque a gente fecha o raciocínio, né? Já são 9 horas, né? Não vai ficar longo assim. Então ele vai dar o exemplo de uma flor de orquídea, que é um produto. Alguma coisa se transformou em flor, como qualquer físico diria. Ela não surgiu do nada. Aí ele vai falar exatamente das causas e condições do surgimento da flor. E aí a gente vai ver, tá bom? Então vamos parar aqui. Eu acho melhor a gente parar para Titiatsamutpada. Exatamente. Originação dependente. Então, nós temos os livros da Lama Elizabeth, né?
O Poder de uma Pergunta Aberta, A Lógica da Fé, são livros que ele aborda a compreensão, que ela aborda a compreensão da originação dependente, para Titiya Samutpada, né? Muito importante para a gente entender a vacuidade. E porque esse raciocínio vai conduzir para a gente compreender isso na natureza da nossa mente. Como é que a nossa mente surge de causas e condições, de elementos e de uma rotulação, porque se a nossa própria mente, por exemplo, ele diz, né? Cabeça, eu, tudo é a nossa mente rotulando. E a palavra mente também é uma rotulação, que a gente vai descer para os níveis mais fundamentais da nossa experiência de, entre aspas, mente, certo? Então, a gente vai entender que a mente, a causa substancial da mente, a causa primária, substancial, apropriativa, é o próprio contínuo mental. Então, o contínuo mental sutil é a causa fundamental do surgimento da mente, dessa mente de ser senciente, que a gente, né, que tem como causas contribuintes, como, né, os pés, a partes físicas, elementos físicos também, né, dessa mente grosseira humana, certo? Por isso que quando essas causas e condições se dissolvem na nossa morte, essa mente humana se perde. Mas essa mente humana, ela não veio do nada. Ela veio de onde? Da consciência substrato. Então a consciência substrato segue. Esse é o ponto. Com todas as propensões habituais. Né, que se tornam causas sementes para o karma, né? Que vai seguir. Né? Interessante, assim. Então vamos entrar devagarzinho nesses temas aqui que vão ser bem desafiadores. Desafiadores. Então tá bom, queridos. Ficamos aqui. Oi, Roberto. Oi. Última. Mas, Flori, de uma certa maneira, eu acho que o mesmo mente humana é uma designação, é um rótulo, né? É. Porque se eu olho para. Eu tenho uma experiência consciente, agora é de humano, isso já é uma derivada É, segunda, isso aí já é um exatamente. rótulo Já, é. que Quem nem é que chama a gente de ser humano, ser animal? Isso tudo são designações a partir da nossa Pois é, perspectiva, né? Da perspectiva dessa matriz conceitual, né? De experiência que é a nossa mas é mente. interessante que a gente tem experiência direta de aparências, né? Quer dizer, quando eu chego assim, olho a porta já é uma designação, mas eu tenho uma consciência visual que está me mostrando algo. Se eu chegar lá e tocar, eu vou ter uma consciência tátil, né? Então, a mente Mas humana, aí a gente vai ser convidado a olhar como é que essa experiência se dá. Aí, de uma perspectiva, aí a gente vai estar. Nós estamos todo esse conjunto de ensinamentos, de práticas, que são instruções essenciais de prática. Veja, não são conceitos para a gente. São instruções não, essenciais de sim, prática, né? Para a gente, nós estamos sendo convidados a assentar a nossa experiência nesse domínio de experiências mais sutil, porque a gente agora está preso nesse domínio mais grosseiro de experiência. e é, e Mas é- diariamente a gente dorme, sonha, dorme um sono profundo, sonha. É porque a gente não tem clareza, consciência desperta para manter esse reconhecimento da nossa experiência ao longo de todo o nosso processo. Nessa vida, nesse barco da vida, que inclui a meditação, a vigília e o sono e o sonho. E depois, isso tudo é um treinamento para a gente poder passar pelos bardos da morte, pós-morte e do que virá, do vir a ser, né? Com é, essa, com essa, porque com essa, com esse reconhecimento. Porque, Flori, quer dizer, quando a gente está aqui na vigília, você tem um aspecto grosseiro, então as cinco consciências são muito, né? Você tem experiência disso. Agora é interessante que quando a gente está sonhando, a gente também pode ter experiências análogas às experiências dos sentidos, e você não tá, você só está num aspecto sutil. É. Isso a gente tem, essa experiência a gente tem, né? Uhum. Eu Se a posso, gente, num se a gente sonho, sentir um tiver cheiro. lucidez, Eu né? acho que até mesmo sem lucidez. Você Sim, nunca sonhou com alguma sim, coisa sim, sim, visual no sim, seu sim, sim, sonho? sim, sim. Mesmo sem lucidez, você fala, não, eu já sonhei que eu estava em um determinado contexto.
Aí eu falo, poxa, mas eu estava nesse contexto e era um sonho. Aí quando acordo de manhã eu falo, isso foi tudo da minha cabeça, porque a gente tem um pressuposto realista É, muito forte na isso, vigília. isso, isso. Mas a A gente gente tem a não experiência. faz o paralelo, né, de que é o mesmo funcionamento da mente, né? Pois é. A gente não faz o paralelo. O que a gente sonha também vem por Sim, originação sim, dependente. sim, Ela é sim. viginando ali, Isso, isso, é onde a isso. gente está frequentando, digamos assim, É, entre aspas, é. de Alá é viginando. Agora, saber Eu acho que disso não transforma o processo, porque nós precisamos ter lucidez disso, que é a é, experiência eu direta acho que disso. a gente consegue fazer um mapa de boa É. qualidade. E isso já Mas aí começa. também Não, na vaca. isso nos impulsiona, nos dá Não, confiança, sim, sim. direciona a nossa motivação para a gente praticar. E a gente também. Porque o que é a prática? A prática é os fenômenos que chegam à minha mente eu olhá-los com uma posição de mente um pouco diferente, entendeu? Porque a gente é uma máquina de reificação, né? Quando eu estou aqui, eu estou É, vendo você a no prática começa é esse computador, então processo, né, de ir ampliando, abrindo a condição da mente, ampliando a percepção, né? é porque Aprofundando a a gente, percepção, né? por originação dependente, que dá o vir a ser, Sutilizando a percepção. a gente olha coisas e a gente já bota significado É, direto. isso. Mas não é A gente significado que a reifica. gente É, vê. é, Por exemplo, eu falo, sou eu. Mas o eu, é claro que é uma classificação arbitrária de conceito. é. Agora, que tem uma experiência consciente, eu não tenho a menor dúvida É quando eu verdade. estou sonhando ou quando eu estou em E o vigília. ponto principal é que nós estamos presos a essa delusão, nós temos uma energia de condicionamento, de hábito muito intenso dando esse direcionamento. Esse é o ponto. A nossa prisão está no condicionamento, para até saber, mas tem um nível de Mas a gente é arrastado, condicionamento, mas a gente é arrastado completamente, exatamente. A completamente. gente fixa, aparece o É, negócio, não tem como é, negar. Aí daqui aqui começa a dar um tiroteio, eu vou falar, pô, tem que me proteger, entendeu? Porque a gente exatamente. está condicionado Isso. né? É. Mas isso é interessante, é muito Com interessante certeza, agora. com certeza. É, Que seja, porque a gente valeu. vai passar por aperreios, né? Pois é, é verdade, né? A A gente gente vai. vai passar. Isso aí, de uma certa maneira, se você olhar como ser senciente, é uma preparação para a Com morte. certeza, com Pode certeza. ser tudo perdido, porque a gente nunca sabe quais são as condições kármicas que vão nos fazer. Mas pelo menos é uma coisa que você fala: olha, É, eu já tenho esse insight de que essas aparências que vêm, elas, na verdade, elas são coemergentes com a minha posição de mente. Quer dizer, não é uma coisa fixa em que eu estou ali e não tem jeito. uhum. Né? E Que é o acho que isso sentido aí da já é um bom liberdade, né? insight. Com certeza, com É. certeza. Então, quando você perde o corpo físico, de uma certa maneira, você perde um tipo de refúgio. Porque se você É, está num sonho, aí o pesadelo exatamente. está duro. Exatamente. É um Aí você refúgio. acorda, É, você fala, ufa, eu é. só estava Nós sonhando. estamos Mas sendo com convidados a tomar refúgio na realidade última, que na verdade Dharmakaya, em não é o corpo. Dharmakaya. Pois é. A realidade última é Dharmakaya e todas as efulgências e manifestações de Pelo menos Dharmakaya. a gente entende o modelo, Com né? Eu certeza, acho já isso é. Eu ótimo. acho também, eu também acho. Porque se você não tem um aspecto devocional muito forte, que um devocional resolve, você se É, entrega e pronto. é, Se você não tem isso, eu é. acho que você Precisa de entendeu o modelo, confiança. É, precisa de isso. confiança. Aí a compreensão E, ajuda e há uma muito. retroalimentação da confiança Com quando o certeza. seu mapa, você vê na prática que aquilo faz sentido. Com certeza, com certeza. Esse é Eu o também caminho. Esse acho é o isso. caminho. Valeu. Então tá bom, queridos. Então vamos dedicar e a gente vai seguindo devagar. Não sei como é que vai ser esse ritmo. Vai ser devagar mesmo, mas tudo bem. A gente tem nós temos o nosso caminho mais concentrado no domingo, porque aí é mais rápido lá, porque ele vai dar, né? Foi um retiro mais rápido. Mas aqui a gente vai para. Aqui é câmara lenta nessa fase um aí. Câmara lenta. Tá bom, queridos? Então, nessa próxima sexta não vai ter encontro. E na próxima terça, provavelmente não, que eu digo que eu tô chegando de viagem. Aí vai ser no final da tarde já, e eu acho que vai ficar meio aperreado aqui pra mim. Viu? Então tá bom. Beijos, aproveitem, pratiquem, estudem. Tá? Deixa eu chamar aqui o nosso texto. Por esta acumulação de méritos
possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Sonandi tanchesi panim Tobne ne pedrana panjeshim Ke ganati balon trupaim Si pet sole droa droa shom. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, todos os Budas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e nunca soltar nossa mão até que a gente se libere completamente. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Niduda Orgilama Drugyone Droati Malupade Salagopar Show. Então, queridos, obrigada pela companhia. Boa Obrigado a semana para você. vocês.